João acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na rua abaixo de seu apartamento em Lisboa. Era meia-noite, e o barulho veio seguido de gritos furiosos. Ele se aproximou da janela e viu Miguel, o valentão da Faculdade de Psicologia, arremessando uma garrafa contra a parede, chorando como uma criança perdida. Aquela cena chocante marcou o início de tudo. O homem que o havia atormentado por anos revelava uma vulnerabilidade que João nunca imaginara, levando-os a um caminho inesperado de confissões e sentimentos proibidos. No dia seguinte, João ainda sentia o coração acelerado ao lembrar da noite anterior. Ele havia descido as escadas correndo, impulsionado por uma mistura de curiosidade e raiva acumulada. Miguel estava sentado no chão, as mãos tremendo, o rosto inchado de lágrimas. "O que você está fazendo aqui?" João perguntou, sua voz ecoando na rua vazia. Miguel ergueu os olhos, reconhecendo-o imediatamente. "João. Você mora aqui." A surpresa em sua voz era genuína, mas João não se deixou amolecer. Anos de humilhações na universidade voltaram à mente, as piadas homofóbicas, os empurrões nos corredores, as insinuações maliciosas sobre a sexualidade de João. Ele havia sofrido em silêncio, escondendo sua própria orientação para não piorar as coisas. Miguel se levantou cambaleando, limpando o rosto com a manga da camisa. "Eu não sei o que estou fazendo. Minha vida está uma merda." João hesitou. Parte dele queria virar as costas e deixá-lo ali, pagar na mesma moeda. Mas a formação em psicologia o impelia a entender, a escutar. Porquê? O que aconteceu? Eles acabaram sentados em um banco próximo, sob a luz fraca de um poste. Miguel confessou que sua noiva o havia deixado no altar naquela tarde. Ela descobriu coisas sobre mim. João franziu a testa. Que coisas? Miguel baixou a cabeça, murmurando, que eu não sou quem finjo ser. O ar ficou pesado. João sentiu um calafrio. Ele próprio lutava com segredos semelhantes, pressionado pela família conservadora em Porto, que esperava que ele se casasse e tivesse filhos. A conversa se estendeu pela madrugada. Miguel admitiu que as agressões na faculdade eram uma forma de projetar seu próprio medo. "Eu via em você o que eu odiava em mim mesmo. Achava que se te machucasse, eu me sentiria mais normal." João ouvia, o peito apertado. Era a primeira vez que alguém verbalizava o que ele suspeitava. Mas confiar em Miguel? Impossível. Ele se levantou para ir embora, mas Miguel o segurou pelo braço. "Me dá uma chance de me explicar melhor. Amanhã, no café da praça." João concordou, relutante, sem saber que aquela decisão mudaria tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão. João trabalhava como assistente em uma clínica de psicologia em Lisboa, lidando com pacientes que enfrentavam traumas semelhantes aos seus. Em casa, ligava para a mãe, que insistia em arranjar encontros com filhas de amigas. "Você precisa se estabilizar, filho. A família espera isso." A pressão o sufocava. Encontrar Miguel no café foi como abrir uma caixa de Pandora. Miguel apareceu pontual, vestindo uma camisa simples, longe do ar arrogante da universidade. Eles conversaram sobre a faculdade, sobre os professores, evitando o elefante na sala. Até que Miguel quebrou o silêncio. "Eu sou gay, João. Sempre fui, mas neguei por causa do meu pai. Ele é militar, conservador ao extremo. Se soubesse, me deserdaria." João sentiu o mundo girar. Ele próprio havia se assumido apenas para si mesmo, nunca para a família. "E por que me contar agora?" Miguel suspirou. "Porque te ver ontem me fez perceber o quanto eu te machuquei. E, porque acho que você entende." João negou, mas no fundo sabia que era verdade. Eles passaram horas ali, compartilhando histórias. Miguel falou da infância rígida, das expectativas sociais em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas. João contou sobre sua luta interna, o medo de decepcionar os pais. Pela primeira vez, João se sentiu visto, não julgado. Mas a proximidade trouxe conflitos. João começou a questionar suas emoções. Era atração ou apenas pena? Miguel o convidava para passeios pela cidade, caminhadas no Tejo, visitas a miradouros. Em um deles, sob o sol poente, Miguel tocou sua mão. João recuou, o pânico subindo. "Isso não pode acontecer."
Você me destruiu na faculdade. Miguel assentiu, olhos baixos. Eu sei. Mas estou tentando mudar. João foi para casa atormentado. Ligou para um amigo da universidade, confidenciando parte da história. Ele é o mesmo cara que te chamava de maricas nos corredores. Fuja disso, João. Mas algo puxava de volta. A família de João notou a mudança. Em uma visita a Porto, sua mãe o interrogou: você parece distraído. Há alguma garota? Ele mentiu, dizendo que sim, mas o peso da mentira o consumia. De volta a Lisboa, encontrou Miguel esperando em sua porta. Preciso te contar mais. Meu pai descobriu sobre a noiva e está furioso. Ele quer que eu me case logo. João o deixou entrar, e eles conversaram até o amanhecer. Miguel revelou tentativas passadas de relacionamentos escondidos, o medo constante de ser exposto. João, tocado, compartilhou sua própria solidão. Naquela noite, eles se aproximaram emocionalmente, mas João parou antes de qualquer gesto físico. Não estou pronto. Os conflitos internos se intensificavam. João via pacientes na clínica lidando com repressão sexual, e se via neles. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão no trabalho como professor assistente. Seu pai o visitou inesperadamente, exigindo explicações sobre o casamento cancelado. Você é homem ou o quê? Arranja uma mulher decente. Miguel mentiu, mas o estresse o levou a beber novamente. João o encontrou bêbado em um bar, e o levou para casa. Ali, Miguel desabou: eu não aguento mais fingir. João o consolou, sentindo uma conexão profunda. Mas no dia seguinte, arrependimento. Isso é loucura. Nós somos de mundos diferentes. A tensão culminou em uma discussão acalorada. João acusou Miguel de usar o passado como desculpa. Você me bulliava porque era covarde. Miguel rebateu: e você? Vive escondido, mentindo para sua família. Eles se separaram bravos, mas o silêncio durou pouco. Miguel mandou uma mensagem: desculpa. Vamos tentar ser amigos. João aceitou, mas sabia que era mais que isso. Eles começaram a se ver regularmente, construindo uma amizade frágil, cheia de olhares roubados e toques acidentais. A sociedade ao redor, com suas normas rígidas, os observava. Em Lisboa, a aceitação LGBT crescia, mas em círculos conservadores, o preconceito persistia. João enfrentou seu primeiro grande teste quando um colega de trabalho o viu com Miguel. Aquele não é o cara que te infernizava na Uni. O que vocês estão fazendo juntos? João gaguejou uma desculpa, mas o rumor se espalhou. Na clínica, olhares curiosos o seguiam. Ele se questionava: valerá a pena o risco? Miguel, por sua vez, lidava com a família. Sua irmã, mais aberta, suspeitava. Você parece feliz ultimamente. Há alguém? Ele negou, mas o segredo pesava. Os meses passaram, e a relação entre João e Miguel evoluiu para algo indefinível. Eles evitavam rótulos, mas os encontros se tornavam mais íntimos emocionalmente. Caminhadas por Alfama, jantares em tasquinhas escondidas, conversas sobre sonhos frustrados. João confidenciou seu desejo de abrir uma clínica própria, focada em saúde mental LGBT. Miguel o incentivava: você é bom nisso. Não deixe o medo de parar. Mas o medo era constante. João via notícias sobre ataques homofóbicos em Portugal, e tremia. Um dia, Miguel o convidou para um fim de semana em Sintra. Só amigos, prometo. João aceitou, precisando de ar fresco. No Palácio da Pena, sob o céu azul, Miguel se abriu mais. Meu pai me obrigou a entrar no exército jovem. Lá, aprendi a esconder tudo. João tocou seu ombro. Eu entendo. Minha mãe é devota, vai à missa todo domingo. Se soubesse. Eles riram nervosos, mas o momento foi interrompido por um casal heterossexual passando, olhando-os estranho. A paranoia cresceu. De volta a Lisboa, a pressão familiar de João aumentou. Seu pai ligou: sua mãe está preocupada. Quando vamos conhecer uma namorada? João inventou uma, sentindo-se sujo. Miguel, ao saber, ficou irritado.
Porque não conta a verdade. João explodiu, fácil falar. Seu pai é militar, mas o meu é um homem simples, que trabalhou a vida toda para me ver bem casado. A discussão revelou fissuras. Miguel admitiu que ainda via homens às escondidas antes de conhecer João. Era para aliviar a pressão. João sentiu ciúme e traição. Então sou só mais um. Eles se distanciaram por dias. João mergulhou no trabalho, atendendo um paciente adolescente lutando com sua sexualidade. Minha família me mataria se soubesse. As palavras ecoavam em João. Ele decidiu confrontar Miguel. Encontraram-se no mirador da Senhora do Monte. Eu sinto algo por você, mas tenho medo. Miguel confessou o mesmo. Vamos devagar. Eles se abraçaram, o primeiro gesto de afeto real. Mas no dia seguinte, o pai de Miguel apareceu em Lisboa, exigindo uma reunião familiar. Miguel mentiu sobre João ser um amigo da faculdade. A mentira se complicou quando o pai insistiu em jantar juntos. No restaurante, o velho militar observava tudo. Vocês parecem próximos demais para amigos. João engoliu em seco, Miguel mudou de assunto. Após, Miguel desabafou, ele suspeita. Se descobrir, perco tudo, herança, família. João questionou, vale a pena viver assim? Miguel chorou, não sei. Aquela noite fortaleceu o laço, mas aumentou o risco. João começou a enfrentar seus demónios. Ligou para a irmã, a única que sabia de sua orientação. Estou me apaixonando por alguém. Um homem. Ela apoiou, seja feliz, irmão. Mas cuidado com a mãe. Inspirado, João planejou contar aos pais. Mas um incidente mudou tudo. Miguel foi visto com outro homem em um bar gay por um conhecido da família. O rumor chegou ao pai, que o confrontou violentamente. Você é uma vergonha. Miguel fugiu para o apartamento de João, machucado emocionalmente. João o acolheu, limpando as lágrimas. Fique aqui. Eles passaram noites conversando, planejando. Mas a sociedade interveio. No trabalho de Miguel, colegas sussurravam. Ele perdeu uma promoção por comportamento inadequado. João, na clínica, enfrentava preconceito sutil de um supervisor. Cuidado com associações, pode afetar a reputação. Os custos se acumulavam. Uma traição veio de dentro. O amigo de João, o mesmo que o avisara, espalhou o rumor na universidade antiga. João está com o valentão gay. Mensagens de ódio chegaram. João confrontou o amigo, por quê? Achei que estava te protegendo. Mas era inveja. Miguel defendeu João, enfrentando o amigo publicamente. Deixe-nos em paz. Isso uniu-os mais. Porém, a família de João descobriu através de uma prima fofoqueira. A mãe ligou chorando, é verdade. Você e um homem. João negou inicialmente, mas cedeu. Sim, mãe. Eu sou gay. O silêncio doeu. Você nos decepcionou. O pai não falou com ele por semanas. Miguel o apoiou, mas sua própria família o deserdou temporariamente. Com as famílias em crise, João e Miguel decidiram oficializar a relação. Somos namorados agora, Miguel disse em um jantar romântico no Bairro Alto. Mas a alegria foi curta. Pressões sociais aumentaram. Em eventos da universidade, olhares julgadores os seguiam. Miguel perdeu amigos conservadores. João enfrentou resistência na clínica, pacientes cancelando sessões ao saberem. Um conflito moral surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Faro, longe de Lisboa. É uma chance de recomeçar, sem o passado. João sentiu abandono. E nós? Discussões acaloradas seguiram. Você está fugindo. Miguel rebateu, estou tentando nos proteger. João viu nisso uma traição às promessas. Ele considerou terminar, mas o amor o reteve. A mãe de João veio a Lisboa para confrontá-lo. Isso é contra Deus, filho. João defendeu, Deus me fez assim. Lágrimas fluíram. Ela partiu sem perdoar, mas plantou dúvida em João. E se ela estiver certa? Miguel o convenceu, não.
Nosso amor é real. Mas o dano estava feito. Miguel aceitou o emprego, mas prometeu visitas. A distância testou-os. Chamadas diárias viraram brigas. João encontrou consolo em um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, conheceu Pedro, um homem compreensivo. Inocentemente, trocaram números. Miguel, ciumento, descobriu e acusou traição. Você está me substituindo. João negou, mas a semente da dúvida cresceu. Uma visita de Miguel virou pesadelo. Ele chegou estressado, discutiram sobre Pedro. Miguel saiu furioso, indo a um bar. Lá, encontrou um ex e, em um momento de fraqueza, o beijou. Arrependido, confessou a João no dia seguinte. Foi um erro. João sentiu o mundo desabar. Como pôde? A traição o quebrou. Ele terminou, acabou. Semanas de dor seguiram. João mergulhou no trabalho, ignorando chamadas de Miguel. A família, sabendo da separação, pressionou, volta ao normal. Mas João resistiu. Miguel, em Faro, lutava com culpa. Ele demitiu-se e voltou a Lisboa, implorando perdão. Eu te amo. Foi o medo. João hesitou, mas o amor venceu. Eles reataram, com condições, terapia conjunta. A terapia revelou profundezas. O terapeuta explorou o bullying passado. Miguel, você compensa com controle. João, você perdoa rápido por medo de solidão. Eles trabalharam nisso, mas a sociedade interferiu novamente. Uma manifestação anti-LGBT em Lisboa os afetou. Miguel quis participar João temeu. E se nos virem? Eles foram, mão na mão, um ato de coragem. Mas o preço veio. O pai de Miguel o confrontou novamente, deserdando-o definitivamente. Você escolheu isso. Miguel chorou, mas sentiu liberdade. João, inspirado, reconciliou-se parcialmente com a mãe. Dê tempo. A relação estabilizou, mas novos desafios surgiram. João abriu sua clínica LGBT, enfrentando boicotes de grupos conservadores. Pecado promovido. Cartazes foram colados na porta. Miguel apoiou, ajudando na defesa pública. Em entrevistas locais, defenderam o amor. Mas o stress causou brigas. Você se expõe demais. João acusava. Uma decisão moral dividiu-os. Um paciente de João, um jovem gay ameaçado pela família, pediu asilo. João quis ajudar além do profissional, oferecendo abrigo temporário. Miguel discordou, é risco legal. João insistiu, levando o jovem para casa. Miguel sentiu ciúme e insegurança. É sobre nós ou sobre salvar o mundo? A tensão explodiu em uma briga onde Miguel saiu, batendo a porta. Dias depois, o jovem foi embora seguro, mas o dano permaneceu. Miguel admitiu o medo de perder João para causas. João percebeu seu salvadorismo como fuga de problemas pessoais. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. A sociedade portuguesa, em transição, oferecia esperança e obstáculos. Casamento gay legal, mas aceitação variava. Em uma festa familiar de Miguel's irmã, eles foram como casal. Reações mistas, apoio da irmã, desprezo de tios. Um tio confrontou, isso é contra a natureza. Miguel defendeu, amor não tem gênero. Saíram mais unidos. Porém, uma traição externa veio. Um ex-colega de Miguel, sabendo do passado, chantageou-o por dinheiro. Ou paga, ou expõe tudo. Miguel pagou inicialmente, escondendo de João. Quando João descobriu, sentiu traição dupla. Porque não me contou? Miguel, para te proteger. Eles confrontaram o chantagista juntos, gravando a confissão e denunciando à polícia. Vitória, mas o trust abalado. João enfrentou dilema ético no trabalho. Um paciente, político conservador, revelou hipocrisia, gay escondido. João lutou com confidencialidade versus exposição. Decidiu manter segredo, mas questionou, estou ajudando ou perpetuando? Miguel o apoiou, você fez o certo. O clímax veio com uma crise familiar.
A mãe de João adoeceu, chamando-o. No hospital em Porto, ela confessou: eu te amo, mas não entendo. João apresentou Miguel como amigo, mas ela soube. Se te faz feliz. Um passo pequeno, mas significativo. Com aceitação parcial, eles planejaram futuro. Mudar para uma casa juntos em Cascais. Mas economia apertada devido a perdas profissionais. Miguel perdeu emprego por ativismo. João Clínica lutava financeiramente. Decisões difíceis, vender bens, cortar luxos. Um conflito interno para João, adotar. Miguel queria, João temia rejeição social. Discussões profundas. Nossas crianças sofreriam. Mas sonhavam. Traição veio de Pedro, o do grupo de apoio. Ele se declarou a João, criando tensão. João rejeitou, mas Miguel duvidou. Você furtou. João negou, mas a insegurança persistiu. Eles viajaram para Madeira, reconectando. Lá, Miguel propôs compromisso, anéis simbólicos. Casemos um dia. João aceitou, emocionado. De volta, sociedade testou. Ataque verbal em rua, aberrações. Miguel reagiu, levando a briga. Feridos, questionaram, vale a pena? Na terapia, revelaram medos profundos. Miguel, temo-te perder. João, temo não ser suficiente. Fortaleceram-se. Família de Miguel tentou reconciliação. Pai chamou, venha sozinho. Miguel recusou, com João ou nada. Pai cedeu parcialmente. João's pai finalmente falou, aceito se fores discreto. João rebateu, não. Aceito todo. Anos passaram, relação madura. Clínica prosperou, Miguel achou emprego em educação inclusiva. Mas cicatrizes permaneceram. Em um evento LGBT, compartilharam história, do bullying ao amor. Uma decisão final, contar tudo publicamente em um livro. Miguel escreveu, João revisou. Publicação trouxe fama e ódio. Ameaças online, mas também apoio. Em um momento de paz, no Tejo, refletiram. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade. A família evoluiu, mãe de João os visitou, pai de Miguel mandou carta de desculpas. Mas uma última traição, um amigo próximo revelou segredos para a mídia sensacionalista. Exposição forçada. Eles processaram, vencendo, mas danificados. No fim, eles se casaram em cerimônia simples, com famílias presentes relutantes. E você, leitor? Foi certo perdoar o passado de bullying em nome do amor, ou o preço pago prova que algumas feridas nunca cicatrizam?